Ok, então, primeira pergunta. Quem quiser meditar, pode meditar. Na meditação e fora dela também, as minhas costas estalam. Ao regularizar o ritmo e abrangência da respiração no corpo juntamente com o alongamento da coluna. Medito há alguns anos. Devo tomar alguma ação em relação aos estalos da coluna? Obrigado. This is perfectly normal. Na verdade, é perfeitamente normal. I talked to an osteopath one time. Eu conversei com um osteopata uma vez. And he says, as you get older, if your bones continue to crack like this, Ele diz que quando você começa a envelhecer, os seus ossos começam a estalar assim, dessa maneira. and as long as there's no pain, it's actually a good sign that you're able to release tension. E desde que não exista nenhuma dor, é bom que você possa liberar algum tipo de tensão. My back cracks all the time too. As minhas costas estalam o tempo todo. In fact, when I was in Thailand and we were meditating as a group, Então é interessante que na Tailândia, meditando com um grupo, one of the monks said he knew when my mind settled down because my back started to crack. um dos monges disse que ele sabia quando minha mente começava a se acalmar porque a minha coluna começava a estalar. Quando sentei para meditar, minha mente começou a criar um projeto de trabalho muito interessante. Eu estava totalmente focado nessa criação da mente. Gastei toda a prática nesse projeto e fiquei muito feliz por estar focado na atividade. Por estar focado na atividade, esse tempo poderia ser considerado uma meditação? It counts as work meditation, Ele conta como um trabalho de meditação. but not breath meditation. Um trabalho focado no trabalho, mas não Okay. uma meditação focada na respiração. I mean, there are times when you can use the meditation period for a project like this. Quer dizer, tem períodos que você pode usar a meditação para questões como esta. But the best way is to put the project out of your mind first. Mas a melhor maneira, primeiro você coloca esse projeto para fora da sua cabeça. Focus on the breath. Aí você foca na respiração. And then give yourself 10, 15 minutes at the end of meditation to work through any problems you may have in life. Aí você se dá 10 ou 15 minutos para pensar no final da meditação sobre esse problema ou qualquer outra questão. Sinto que respiro no peito e não na barriga. Talvez por isso minha respiração seja mais tensa e curta. Acho que estou respirando errado. Eu tenho que corrigir isso para me beneficiar da meditação pela respiração. Muito grata. Okay, try to consciously breathe down into the belly. Então, conscientemente, tente respirar profundamente para dentro da barriga. And think of all the tension in the belly being released as you breathe in. E pense em toda a tensão sendo liberada assim que você inspira. This may take a while to feel natural, but then after a while, when it becomes habitual, the breath, you feel more energy from the breath, and the breath will be less tense. Isso pode parecer não tão natural no começo, mas à medida que você vai continuando fazendo isso, isso se tornará mais fácil. Você conseguirá tornar a energia da respiração ali melhor e liberar a tensão. Meditação andando. A coluna fica ereta, a cabeça erguida, as mãos ficam na frente ou atrás do corpo. A respiração é coordenada com os passos. Okay, you can place your hands either in front or in back. Então, você pode posicionar as suas mãos tanto na frente quanto atrás. There's no need to breathe in coordination with the steps of the feet. Não há necessidade de respirar em coordenação com os passos que você está dando. It's more important that you breathe in a way that feels comfortable for the body. É mais importante que você respire de forma que seja confortável para o corpo. Não sei identificar a respiração através da pele ou o fluxo de energia pelo corpo. Ao escanear meu corpo, eu consigo sentir ativamente cada membro. Em alguns sinto até dormência. Consigo sentir o corpo como um todo e tenho alto nível de relaxamento. Se isso é o fluxo de energia ou respiração, não sei. Como identificar?
Okay, as long as you are aware of the feeling of the whole body, that does count as an awareness of the breath energy. Então, desde que você esteja ciente de toda a sensação do corpo como um todo, isso conta como a energia da respiração. Now, you may not have a sense of the flux of the energy. Talvez você não tenha uma sensação do fluxo da energia, But as long as the entire body is relaxed and you're aware of the entire body, that's a good foundation for your meditation. mas desde que você esteja ciente do corpo inteiro e das sensações do corpo inteiro, isso já é o suficiente para uma fundação forte, uma base forte. Ajahn, suas instruções sobre os passos a serem seguidos na meditação têm feito muito bem em minha prática. O Senhor poderia comentar se há uma maneira mais indicada de sair da concentração? Como devemos encerrar uma sessão de meditação da melhor forma possível? Okay, there are 3 steps in ending a session of meditation. Então, existem 3 passos para sair da meditação. Okay, the first is to think back on the session. O primeiro passo é você pensar como foi a última sessão. And ask yourself, at what point was the mind most still and most comfortable? Aí você se pergunta, a que ponto a sua mente estava mais quieta, mais confortável? How were you breathing right at that point? Como você estava respirando naquela hora? Where were you focused? Onde você estava focado? What had you been doing leading up to that point? O que você tem feito para levar você até chegar a este ponto? And if you can remember these things, then try to recreate them the next time you meditate. Então, se você consegue lembrar-se desses passos, tente recriar esses passos na próxima vez que você meditar. You may be able to do that and may not, but over time you'll find that you can become a better observer of your meditation this way. Talvez você possa criar isto ou não, mas com o tempo você deverá ou deve se tornar um melhor observador desses passos. And that way the meditation becomes a skill. Desta forma, a meditação se torna uma habilidade. The second step is to spread thoughts of goodwill. O segundo passo é enviar pensamentos de boa vontade. Dedicate the merit of your meditation or the goodness of your meditation to other beings. Dedique o mérito da sua meditação para outros seres. The third step is to remind yourself that even though you open up your eyes, you can still be aware of the breath energy in the body. O terceiro passo é, mesmo que você abra os seus olhos, lembre-se que você ainda pode estar ciente da energia da respiração, da sensação da respiração no seu corpo. So as you get up and as you start moving around, try to stay conscious of the breath. Então, assim que você se levanta e anda por aí, tente manter-se ciente da respiração enquanto você vai andando. And then watch for whatever it is that's going to make the mind leave its awareness of the breath. E fique de olho para ver o que vai fazer com que a sua mente escapule e saia da respiração. O que faz você perder o contato com a respiração? And that way you start learning about the mind's defilements. Aí você começa a aprender sobre as corrupções da sua mente. If you're able to maintain the sense of the breath awareness from one meditation to the next, se você consegue manter essa sensação da respiração entre uma meditação sentada e outra, and the meditation begins to build up a momentum. Aí a sua meditação ela começa a construir, a desenvolver uma continuidade. It's like having a dog on a leash. É como ter um cão em uma coleira. If the dog is on a long leash, it'll start winding the leash around lampposts and tables and other things, and trees. Se esse cão tem uma coleira muito longa, ele vai começar a andar por aí, enrolar essa coleira em volta de postes, em volta de outras coisas. Around people's legs. Em volta das pernas das pessoas. And then when the time comes to get the dog back, you have to unwind the leash around from many things. E quando chegar a hora de trazer o cachorro para perto, você vai ter que desenrolar toda essa coleira para trazer você de volta. Para trazer o cão de volta. But if you keep the dog on a short leash, mas se você manter esse cachorro numa coleira curta, when you want it to come, all you have to do is pull and there it is. Tudo que você tem a fazer é dar uma puxadinha e ele estará bem ali. Okay. So those are the 3 steps in leaving meditation well. Então esses são os 3 passos de deixar a meditação de uma forma que seja hábil. Prezado Thanissaro Bhikkhu, hoje na primeira meditação da manhã, eu percebi que a visualização da energia não estava funcionando muito bem
no flanco direito, enquanto que o flanco esquerdo estava muito boa. Decidi insistir no flanco direito e, de repente, acho que encontrei um bloqueio. Visualizei-o como sendo uma bola escura e comecei a cercá-lo com energia. No entanto, com o tempo, o bloqueio começou a se deslocar. Isso é possível ou era uma ilusão da mente? Mais tarde, na meditação, percebi que todo o lado direito do meu corpo não estava recebendo tão bem a energia quanto o esquerdo. Okay, what you might want to do in a case like this is instead of focusing directly on the right flank, então, em casos como esse, o que você pode fazer é, de repente, você não foca no flanco direito. stay focused on the left Fique focado no flanco esquerdo and make that as good as you can. e tente tornar esse lado o melhor que você puder. And often the effect of loosening up the left flank even more will have an effect on your right. E o fato de você relaxar, soltar esse lado esquerdo ainda mais, isso vai dar um efeito no lado direito. And this is a general principle in working with blockages in breath energy. Isso é um princípio geral em termos de lidar com energias de bloqueio na meditação. If there's a problem on the left, Se existe um problema em qualquer lado na esquerda, try focusing on the right. Tente focar na direita. The problem's on the right, try focusing on the left. Se o problema está na direita, foque na esquerda. If it's in front, focus behind. Se o problema está na frente, tente focar atrás. If it's behind, focus in front. Se o problema está atrás, foque na frente. That way the body will start bringing itself into balance. Dessa forma, o corpo entrará em equilíbrio. Consigo ficar no presente com a plena atenção e com a concentração já se tornando boa, mas estou com uma mente julgadora o tempo todo. Qual o antídoto para tanto veneno? Gratidão. Okay, try to see if you can find another voice in your mind. Então, tente ver se você consegue encontrar outra voz na sua mente. That can ask the question of the venomous side of the mind. That can ask a question of the venomous side. About it? About the venomous side? Directly ask the other side, the judging side. E talvez para que essa voz pergunte para essa voz do veneno, essa voz que tem veneno. Otherwise, have a dialogue. Em outras palavras, você cria um diálogo. Why do you want to be so judging? Por que você quer ser tão julgamental? Julgamental? Julgador. Por que você quer ser tão julgadora? What are you gaining from this? O que você ganha disso? Is there some other problem that you're not expressing to yourself? Existe algum outro problema que talvez você não está demonstrando, expressando para você mesmo? And try to ask these questions in a kind way. E tente fazer essas perguntas numa maneira que seja gentil. And see what kind of dialogue you can have. E veja que tipo de diálogo você pode ter. My teacher one time had a woman come and visit him. Uma vez, meu professor teve uma mulher que veio visitá-lo. And she had what in the West we would call Tourette syndrome. Tourette syndrome. Então, essa mulher tinha essa síndrome de Tourette? Ok. In other words, she would, had habits of violently saying harsh and evil things to people. Então, em outras palavras, ela tinha esse hábito de falar coisas violentas e meio duras para as pessoas. Just out of nowhere. Assim, do nada. And she had one of these fits right in front of him. E ela teve uma dessas crises bem na frente do Ajahn Fuang. And so he started talking to the Tourette syndrome voice. Então ele começou a falar com essa voz que vinha desses sintomas dessa doença. As if it were a spirit invading her. Como se fosse um espírito invadindo ela. Okay, who are you? Why are you here?
Quem é você? Por que você está aqui? And the voice said, because this woman did horrible things to me in a past lifetime. Aí essa voz disse, porque essa mulher, na verdade, ela me importunou muito e fez coisas ruins para mim em uma vida passada. So he tried reasoning with the voice. Então você tenta falar, conversar com essa voz. Okay, if you harass this woman's life, Aí ele tentou falar com essa voz. Então, o Ajahn Fundo dizendo, se você tentar bagunçar a vida dessa mulher, okay, that will be your own bad karma. Isso será o seu próprio mau karma. And she'll try to get back at you the next time around. Aí então, ela vai tentar revidar na próxima vez, na próxima vida. Do you want that? Você deseja que isso aconteça? And the voice, after a moment, said, no. Aí a voz, depois de um tempo, disse não. And then Ajahn Fundo said, okay, in that case, let her have a normal life. Aí o Ajahn Fundo disse para a mulher, ou para essa voz, então, deixe que a mulher tenha uma vida normal. Let her make merit. Deixe que ela faça o mérito. And then she can dedicate the merit to you. E assim ela poderá dedicar o mérito para você. Will that satisfy you? Isso o deixaria satisfeito? And the voice said yes. E a voz disse sim. And that was the end of her Tourette syndrome. E aí foi o final dessa síndrome de Tourette. Now, whether you actually believe there was another spirit in her, whether you believe or not. Então, se você acredita que existia um espírito ou não dentro ou possuindo essa mulher, the way he conducted the conversation was instructive. O jeito que o Ajahn Fundo ele conduziu esses argumentos, essa conversa, foi algo hábil. As he told me later, he just spread lots of goodwill to whatever there was in the woman. Ele disse, seja lá o que estiver, assim como ele me disse depois, seja lá o que estiver ali nessa mulher, ele apenas enviou pensamentos de boa vontade. And very patiently asked questions coming from that goodwill. E aqui não posso pensar nessa palavra. E então, volta e meia, ele mandava, espalhava pensamentos de boa vontade e fazia algumas perguntas aqui e ali para essa voz. So you can try that same tactic with your judging voice. Então você tenta essa mesma técnica com essa sua voz julgadora. Nobre Ajahns, poderia tirar um tempinho para nos ensinar a forma correta da pronúncia de palavras palavra por palavra do nosso cântico matinal e noturno? Gostaria de anotar a forma certa da pronúncia para poder recitar futuramente sozinho. Okay, we will have a pronunciation class after the Q&A session. Ok, então teremos uma classe de pronunciação depois da sessão de perguntas e respostas. So, if you want to work on the pronunciation of the Metta chant instead of doing walking meditation, we'll meet after the Q&A. Então, se você desejar participar da classe de pronunciação, nos encontraremos depois da classe de Q&A durante a meditação andando, se você preferir estar na classe em vez de fazer a meditação andando. And if we have time, you can teach me how to do the pronunciation of the Portuguese part. E se tivermos tempo, vocês podem me ensinar como pronunciar o português. I like the rhythm. Eu gosto do ritmo. Qual a diferença de meditar sozinho e em grupo? When you're meditating alone, you can get up and finish meditating anytime you want. Quando você medita sozinho, você pode levantar-se a qualquer momento que você quiser. So, one of the benefits of meditating in a group is you have to stay there. Um dos benefícios de meditar em grupo é que você tem de ficar ali. And often, if the other members of the group are getting good concentration, e geralmente, quando as pessoas no grupo estão ganhando alguma concentração que seja boa, that energy can actually help with your own concentration. Essa energia, na verdade, pode ajudar a sua concentração, que ela seja boa. If the members of the group are distracted, se os membros do grupo estão distraídos, okay, that actually becomes a burden on your meditation. Na verdade, pode se tornar um peso na sua meditação. So, it's good to learn how to meditate both ways. Mas é bom aprender a meditar das duas maneiras. So that you can learn how to depend on yourself. Para que você possa aprender a depender de você mesmo.
Caro Ajahn, gratidão. Sinto falta de atitudes na meditação para desenvolver o contentamento. Já tentei com meta, mas não funcionou bem. Tem alguma sugestão? Obrigado. Okay, what you want is not so much contentment as you want patience. Então, para a meditação, o que você deseja, o que você deve desejar, talvez, não é tanto o contentamento, mas a paciência. In other words, realizing that sometimes it's going to take a while for the results to show. Ou seja, você tem de perceber que o que você deseja para a meditação, às vezes, vai demorar um pouco. And learn to congratulate yourself on any little steps of progress. E aprenda a se dar os parabéns para os pequenos detalhes, pequenas vitórias que você tem na meditação. As a way of giving yourself encouragement. Como forma de dar a você mesmo encorajamento. This encouraging voice is probably the most important voice that you can develop in your meditation. Essa voz de encorajamento é talvez a voz mais importante que você tem de desenvolver em sua meditação. The voice that gets discouraged is one that you want to push out of the house. Essas vozes de desencorajamento, essas você tem de mandar embora da sua casa. Como saber se tenho base para aprofundar na meditação? Okay, the meditation actually deepens by working on your foundation. Então, na verdade, a meditação ela se aprofunda ao passo que você trabalha na sua base. Working on your foundation. Ao passo que você vai trabalhando na própria fundação, na própria base da meditação. It's like the old story of the princess and the pea. É como aquela velha história da princesa e da ervilha. You can tell a princess because you can put 100 mattresses in a pile. Você pode dizer que esta é uma princesa porque você pode colocar uma ervilha em pile of 100 mattresses. Debaixo de um colchão. And if you put a pea under the lowest mattress. Então, se você colocar uma ervilha embaixo desse colchão, if she's a real princess, she'll know. Se ela for uma princesa de verdade, ela vai perceber essa ervilha embaixo do colchão. You want to develop that sensitivity to your own foundation. Aí você deve desenvolver a mesma sensibilidade à sua concentração, à sua meditação. The more sensitive you are, then the deeper your concentration. Quanto mais sensível você for, mais profundamente você vai ir na meditação. Then the deeper your concentration, the more clearly you'll see what's going on in the mind. E quanto mais profundo seja a sua concentração, mais você será capaz de observar e enxergar na sua mente. And in this way, your concentration and your insight help each other along. Dessa forma, sua concentração e seu insight, eles andam juntos, eles ajudam um ao outro. Posso resumir da seguinte forma: as fabricações levam ao contentamento e o contentamento, por sua vez, é o elemento da concentração, ou o contentamento vem da qualidade ou intensidade da concentração. Okay, it can go either way. Então, ele pode ser de qualquer uma dessas formas. As you breathe in a certain way and you get contented with your breath and the mind settles down. Assim que você respira de certa forma, você se sente contente e aí você se acalma. And then as the mind settles down, then there's a greater sense of contentment. E assim que você se acalma, você se sente contente. The two qualities help each other along. Então, as duas qualidades ajudam uma à outra. Ajahn, antes do retiro, eu imaginava que a meditação da respiração, mindfulness e vipassana eram a mesma coisa, sinônimos um do outro. Mas parece que, pelo que eu entendo, agora que a meditação da respiração usa a mindfulness como ferramenta, levando ao insight no final, entre parênteses, vipassana. Por favor, me corrija se eu estiver errado.
Okay, when the Buddha talked about Vipassana, he did not describe it as a technique. Então, quando o Buda ensinava o Vipassana, ele não descrevia o Vipassana como uma técnica. It was a quality of the mind. Ele descrevia como uma qualidade da mente. And it's basically the quality that allows you to see the processes of fabrication going on in the mind. É uma qualidade que permite que você veja as fabricações que ocorrem na mente. To see how you can develop them skillfully. Para você poder ver como você pode desenvolver essas qualidades com habilidade, habilmente. And develop dispassion for them when they are unskillful. E você desenvolver a despaixão quando existe algo inábil. And ultimately develop dispassion for all of them. E no final de tudo, quando você já terminou, você desenvolve a despaixão por tudo, hábil e inábil. Now the Buddha said that this ability also has to be developed together with tranquility. E o Buda diz que isso tem de ir junto com a tranquilidade. And he said that basically people, when they meditate, fall into 3 types. Ele diz que as pessoas meditando basicamente caem em 3 diferentes categorias. Those in which insight leads to tranquility. Aqueles que o insight leva à tranquilidade. Those in which tranquility comes first and then leads to insight. Aqueles que a tranquilidade vem antes e leva ao insight. And those in which the 2 qualities develop together. E aqueles que as 2 qualidades vão se desenvolvendo juntas. And breath meditation is a technique for developing the 2 of them together. E a meditação focada na respiração é a técnica que as 2 vão se desenvolvendo juntas. If you look at the steps in which the Buddha taught breath meditation, se você olhar para os passos no qual o Buda ensina a meditação focada na respiração, he focuses on being sensitive to what we identified as body fabrication, verbal fabrication, and mental fabrication. Yeah. E ele está focando em aspectos da fabricação corporal, fabricação verbal e fabricação mental. And as you become sensitive to these things, he says, then you calm them. Aí, quando você se sensibiliza para essas ações da mente, aí você tenta acalmá-las. Okay, the sensitivity is the vipassana. Estar sensível a isso, a essas 3 coisas, é o Vipassana. And the calming is the tranquility. E o acalmar essas coisas é a tranquilidade. And as you focus on the breath in this way, both qualities develop together. E assim, quando você foca na respiração, essas 2 qualidades, elas funcionam juntas. O que o Buda fala a respeito do tempo? Passado e futuro são apenas ilusões, são fabricações da mente. Concentrar na respiração é uma forma de permanecer no presente? Okay, when the past existed, it was a reality. When the past existed, it was a reality. Então, quando o passado existiu, ele foi uma realidade. And when the future comes, it will be a reality. Quando o futuro vier, ele também será uma realidade. But at the moment, your thoughts of past and future are fabrications. Mas no momento, a sua fabricação, os seus pensamentos sobre o passado, sobre o futuro, são fabricações. And so you want to look and see, are they skillful fabrications or unskillful fabrications? Aí então você tem de olhar para esses pensamentos, que são hábeis ou são inábeis. And we focus on the breath as a way of stepping outside of these fabrications so that we can observe them. Quando você foca na respiração, é uma forma de você estar fora desse tipo de fabricações. Because after all, the present is a fabrication too. Porque na verdade o presente é um tipo de fabricação também. And again, you want to learn how to do that skillfully. Mas, outra vez, você deve aprender a fazer isso de forma hábil. Eu te perguntei essa semana se quando percorri o corpo algumas memórias vinham à tona. Esse fato das memórias estão espalhadas pelo corpo. O Senhor disse que sim. Então, vendo esse fato em mim, percebi melhor as pessoas. Elas estão sofrendo como eu. Isso é uma boa ferramenta para eu lidar com pessoas difíceis, pois muitas delas não têm a oportunidade de praticar e se livrar do sofrimento.
Para quem pergunta, eu falo sobre o Dhamma e digo para fazer um curso de meditação na SVM. Mas, para quem não quer ajuda, só podemos mandar mesmo pensamentos de boa vontade? Está correto? Okay, in English we have a phrase that says you can lead a horse to water. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Em inglês temos um dizer que você pode trazer um cavalo até a água, mas você não pode forçá-lo a beber a água. Okay. I mean, you can recommend that people meditate, but if they don't want to meditate, you can't force them. Então, a gente pode recomendar para as pessoas que elas meditem, mas você não pode forçar, fazer com que elas meditem. So yes, you have to have goodwill and also equanimity. Então, sim, você deve ter meta, boa vontade e também equanimidade. Onde podemos ter acesso às histórias da vida do Buda? Tem algum livro para nos indicar? Tem algum livro sobre a cosmologia budista? Obrigado. Okay. In English, there's a book by the monk named Nyanamoli, spelled N with a tilde, A-N-A-M-O-L-I. N-A-N-M-O-L-I. And the first N has a tilde. It's called The Life of the Buddha. Então, em inglês tem um livro que chama A Vida do Buda, desse autor Nyanamoli, é como é que fala aquele negócio? Aquele negócio que é uma minhoca em cima do A. Esse mesmo. N-A-M-O-L-I. A gente pode escrever de novo. It's based on it's basically passages from the Pali Canon on the life of the Buddha. É baseado em certas passagens do Cânone Pali na vida do Buda. However, some of the translations are not very good. Mas algumas das traduções elas não são tão boas. I'm working on the life of the Buddha myself right now. Mas eu estou trabalhando num livro sobre a vida do Buda. So keep watch on dhammatalks.org. Então permaneça ligado no nosso website dhammatalks.org. As for Buddhist cosmology, I don't know of any books on the topic. Sobre a cosmologia do Buda, a cosmologia budista, eu não conheço nenhum livro. Some basic textbooks will describe some of the levels. Some basic textbooks will describe some of the levels. Alguns livros, livros de texto, textbooks, eles vão discutir alguns pontos da cosmologia. There's one called The Buddhist Religions. Tem um chamado As Religiões Budistas. Esses são livros de faculdade, no caso, livros de escola. By Robinson, Johnson, and Tanisaro. Do Tanisaro, Robinson and Johnson. Os três autores. You can find it on Amazon. Aí esse você encontra no Amazon. In the Pali texts themselves, however, they don't talk too much about the various levels of heaven. Nos textos em Pali, eles realmente não falam muito sobre a cosmologia. Of the heavens. Ou dos céus. And they don't go into detail about the hungry ghosts. Don't? No. Eles não entram muito em detalhes sobre os fantasmas famintos. But they have two suttas that go into a lot of detail on hell. Mas ele tem 2 suttas que vão em vários detalhes que falam sobre o inferno. Majjhima 129 e Majjhima 130. Majjhima 129 e 130. Como conviver com pessoas que sentem muita inveja? You have to be careful not to show off your successes. Você tem que ter cuidado para não mostrar muito, deixar transparecer o seu sucesso. At the same time, you have to learn not to get upset by the fact that they're jealous. E ao mesmo tempo você não se deixa ficar chateado pelo fato de que eles têm ciúmes ou inveja. But just try to be as diplomatic as you can. Mas você tenta ser o mais diplomático possível.
When I was studying with Ajahn Fuang, there was a monk who was jealous of the fact that I was getting so much attention from Ajahn Fuang. Quando eu era estudante, aluno de Ajahn Fuang, tinha um outro monge que ele estava ficando com ciúmes, estava com inveja, que eu estava ganhando uma atenção assim especial do professor. And Ajahn Fuang's way of dealing with that was to criticize me very harshly in front of this other person. Aí a maneira que o Ajahn Fuang lidava com isso era me criticar severamente a mim mesmo na frente dos outros. You like that, huh? Ok. O Senhor disse que houveram muitos Budas no passado. Todos eles pregavam as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Desculpa. Todos eles pregavam as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Os seus ensinamentos eram diferentes? Yes. Sim. Sim. In fact, that's what made them Buddhas, is that they discovered the Four Noble Truths and the Eightfold Path. Então, é verdade. Então, todos os Budas eles descobriram as 4 novas verdades e o nobre caminho óctuplo. Na juventude, era religioso e praticava ações de caridade. Em alguns momentos de oração fervorosa, ou quando consolava alguém aflito, era invadido por um sentimento de êxtase, de muita paz e felicidade. Adulto, deixei a religião e depois de anos encontrei a meditação e o Dhamma. Praticando a meditação, chego a Chego a um estado de êxtase, mas fico de fora. Seria meu caminho a religião ou a caridade? Your path is the path that you choose. O caminho para você é o caminho que você escolhe. If you find a path that you feel that you're helping yourself and helping your others, okay, that's a good path. Se você achar um caminho que está ajudando a você mesmo e aos outros, esse é um bom caminho. But again, the choice is yours. Mas, mais uma vez, a escolha é sua. Li no seu livro que é bom meditar, pois neste tempo não estamos praticando atos como matar, etc. Não seria melhor no dia a dia exercitar, não praticar esses atos? It's better if you practice the precepts and meditate. Então, o que é melhor é que você pratique os preceitos e medite. When we say that when you're meditating, you're not killing or stealing, that's to give encouragement to people who are sitting there and their minds are all over the place. Quando eu digo que você está sentado aqui, não está matando, não está roubando, isso é somente um incentivo para quando você compara com as outras pessoas que estão pensando em coisas, nessas coisas inábeis. In other words, even though your concentration is lousy, at the very least you're not doing anything harmful outside. Em outras palavras, mesmo que a sua concentração pode não ser assim tão boa, no mínimo você não está cometendo esses atos. But of course, that's not encouragement just to stay there. It's encouragement to get your concentration better too. Mas claro, isso não é um encorajamento para que você fique aí. É um encorajamento para que você tenha progresso na sua concentração. Uma vez falaram para mim que essa tal de meditação é pura alienação. Não soube responder. Okay, when people are not meditating, they're getting alienated from their own minds. Então, quando as pessoas não estão meditando, elas estão se tornando alienadas da sua própria mente. They're not in touch with where their feelings are coming from. Elas não estão em contato de onde as sensações, sentimentos estão vindo. They're not in touch with their intentions. Elas não estão em contato com suas intenções. So when you say you're meditating, say I'm not alienating, I'm actually getting back together with myself. Quando você disser eu estou meditando para, na verdade, não para estar alienada, mas para entrar em contato with myself. Mas para entrar em contato comigo mesmo. The reality in myself. Com a verdade, a realidade em mim mesmo. I'm looking after the part of the world for which I am most responsible. Eu estou olhando para a parte do mundo na qual eu sou responsável. One of my students says when he meditates in the morning.
Eu tenho um estudante que diz que quando ele medita durante a manhã, he's watching the morning news. Ele está assistindo o noticiário da manhã. And what's going on in his own mind. O que está acontecendo na sua mente? I mean, who wants to know what Trump is doing, gosh? Who wants to know what Trump is doing? Quem quer saber o que o Trump está fazendo? Por gentileza, gostaria de saber como devo agir em relação a uma pessoa de frequente convivência que repetidamente pratica a fala não hábil. Okay, we talked about this a little bit the other day. When you're in conversation with this person, try to steer the conversation in a more skillful direction. Então, falamos sobre isso outro dia. Quando você fala com essa pessoa, tente redirecionar a conversa sutilmente para uma outra direção. But if the person continues engaging in unskillful speech, just don't participate in the conversation. Mas se a pessoa continuar falando de forma inábil, aí então você corta ela, você não continua a conversa. That way, at least helps the conversation grow shorter. Ou pelo menos faz com que a conversa se torne mais curta. A couple years back, when they first came out with cars that had speech recognition. Então, alguns anos atrás, quando eles apareceram com esses carros que têm esse reconhecimento de voz, Where you speak to the car and it does something in response. Quando você fala com o carro e ele responde para você. And one of my students wanted to show off his new car. Um dos meus estudantes queria se mostrar um pouco, assim, se exibir com o seu carro novo. So he was speaking to the car. Então ele começou a falar com o carro. And the car didn't respond properly. Aí o carro respondia apropriadamente. So my student used a curse word. Aí ele usou um palavrão. And the car stopped. Aí o carro parou. Prezado mestre, o conceito de reencarnação no budismo é o mesmo conceito do espiritismo? Okay, in Buddhism, the Buddha never talks about what it is that gets reborn. Então, o Buda nunca diz o que é que renasce. And this is what's special about Buddhism in comparison with every other religion that teaches rebirth. Isso é o que é especialmente importante sobre o budismo em comparação das outras religiões que ensinam o renascimento. Because he says what it is not something that you're responsible for. Porque ele diz o que é que renasce é algo que What it is not something you're responsible for. Tá. O que é que renasce é algo que você não tem responsabilidade sobre isso. But the process by which rebirth happens is something that you are responsible for. Mas o processo no qual esse renascimento acontece, isso sim você é responsável. So he focuses discussion on the process. Então ele foca essa discussão no processo. So that you can understand the process and do it skillfully. Para que você possa entender o processo e fazê-lo habilmente. Or even better yet, learn how not to be reborn. Ou, melhor ainda, aprender a como não renascer. The basic process is very similar to your mind going off in a distraction. O processo de renascimento é muito parecido com a sua mente indo para uma distração. In other words, there's a craving that goes out. Ou seja, tem um desejo que sai para fora. And you cling to the craving. E você se apega a esse anseio, a esse desejo. And that's what carries you over to the next birth. E é isso que o leva para outra vida. Which is why in meditation we're trying to learn a lot about how to control our cravings and our clingings. É por isso que na meditação estamos tentando controlar nossos anseios, nossos desejos. Because that's the most important information you're going to need, or the most important skill you're going to need as death happens. Porque é a habilidade mais importante que você pode desenvolver quando chegar a hora da morte. Okay. O que significa alcançar o despertar? É possível alcançá-lo em nossa vida mundana, entre aspas, com trabalho, família, na cidade, etc.? Okay, to achieve awakening means that you finally see that there is a deathless element in the mind. Então, quando você encontra o despertar, isso significa que você encontra uma dimensão sem morte
na mente. In the Buddhist tradition, there are 4 levels of awakening. Na tradição budista existem 4 níveis do despertar. In the first level, you actually just see that reality in your mind. Na verdade, o primeiro nível, você vê, você enxerga essa dimensão sem morte na sua mente, que ela existe. And with the final level, you gain full access to that level. E no 4º nível, você tem acesso total a esta dimensão. The analogy they give in the canon is, on the first level of awakening, it's like coming to a well and looking down and seeing that there is water in the bottom of the well. A analogia que o Cânone apresenta é como se você fosse até um poço d'água profundo e no primeiro nível você olha e você vê, sim, existe água ali no poço. And the last level is that you can go down and swim in the water anytime you want. E no 4º nível, na verdade, você tem acesso à água. Você pode até mesmo você estará lá dentro e você tem acesso a essa água a qualquer hora. And yes, this is possible in lay life. Sim, é possível atingir o despertar em uma vida leiga. John Fuang had a number of lay students that I was convinced had already reached the first level of awakening. A John Fuang tinha alguns estudantes que eu realmente estava convencido que eles já tinham atingido o primeiro nível do despertar. And they were living in Bangkok. E eles estavam morando em Bangkok, which is a lot harder place to practice than Brasilia. Que é um lugar muito mais difícil de praticar do que Brasília. So if they can do it, why can't you? Então, se eles podem, vocês também podem. Se moramos com uma pessoa que gosta de almoçar vendo programa que só fala de crimes cometidos na cidade e no Brasil, e gosta de dormir com a TV ligada passando jogo de esportes, o que fazer? Se reclama, entre aspas, diz que quer viver fora da realidade e que sou alienada, enfim. Poderia repetir o que disse na palestra da noite de hoje, ontem, sobre a meta do tamanho do mundo e sobre o espaço em volta de nós. Eu estava lutando, entre aspas, com a mente e não ouvi direito. Obrigado. Oh. Actually, if someone who has the TV on all the time, it sounds like they're alienated from the reality of their home. Então, se alguém tem alguma televisão ligada o tempo todo, me parece que essa pessoa está alienada da verdade, da realidade da sua própria casa. And also alienated from their own minds. E também alienadas da sua própria mente. Now this may require some counseling. Isso pode requerir algum tipo de counseling or marriage counseling. Marriage counseling. Então, se é um caso de casamento, não sei se é casamento, mas talvez vai precisar de algum tipo de aconselhamento conjugal. Okay. As for the instructions on metta, like space. Sobre as instruções de metta ou do espaço. You have to remember when you're dealing with a difficult person. Você tem que se perguntar quando você está lidando com uma pessoa difícil. You want to tell yourself, okay, my metta is larger than this person's misbehavior. Aí você diz a você mesmo que minha meta é maior, mais espaçosa do que essa pessoa, do que esse comportamento. And the image of making your mind like space. E a imagem de tornar a sua mente como espaço. Is that when people try to write things on space, there's no trace left. Que quando alguém tenta escrever alguma coisa no espaço, eles não conseguem, não tem nada que fica ali. In the same way, you want to say, no matter what this person says, I'm not going to let it be inscribed on my mind. Mesma coisa quando essa pessoa fala algo para você, você não permite que essas palavras sejam escritas, sejam gravadas em você. Whatever they write, just won't let it disappear. Seja o que elas escreverem, falarem, isso desaparece. Does this mean we have to repeat everything we say? Será que a gente vai ter que repetir tudo que a gente fala? Okay, se eu curo, entre aspas, um estigma em mim, que é familiar, entre aspas,
relacionados através de suas ações? Eu curo meus antepassados ou não tem nada a ver? Okay. You can't cure the karma of your ancestors, Então, você não pode curar o karma dos seus ancestrais, but you can dedicate merit to them. mas você pode dedicar mérito para eles. And if they approve of your dedication, then they get that merit. Então, se eles aprovam a sua dedicação, então eles são capazes de receber esse mérito. É inábil ser casado com alguém que tem filhos de um relacionamento anterior? The Buddha's stepmother lived with the Buddha's father, who had a child. Então, a madrasta do Buda morou com o pai do Buda e teve um filho. In other words, after the Buddha was born, his mother died. Em outras palavras, logo que o Buda nasceu, a sua mãe de sangue morreu. And then so the father married the mother's sister. Então, o pai, ele se casou com a irmã da esposa que morreu. So the only question of what's skillful or unskillful in a relationship like this is how you treat both the person and the person's children. Então, a única questão, o único problema seria o quão habilmente ou inabilmente você trata as pessoas nesse relacionamento. But there's nothing inherently unskillful about that kind of relationship. Mas não tem nada inerentemente inábil em alguma relação desse tipo. É verdade que o nome que temos e a data de nascimento interferem em nossa personalidade. Exemplo, tem um nome X e tem um estigma. E pessoas que nascem em tal mês são de tal jeito, ou é bobeira isso? No, your name and date of birth have nothing to do with your happiness in life. It's the things you do. That's what determines your happiness. Então, esse nome e essa data de nascimento não tem nada a ver com a sua felicidade. É o que você faz, são as suas ações que têm a ver com a felicidade, com o que vai acontecer com você, seu destino. É o que você escolhe. Even in Thailand, where a lot of people believe in things like astrology and the lucky and unlucky names. Mesmo na Tailândia, que é onde as pessoas acreditam na astrologia e números da sorte e datas da sorte, ou enfim, essas coisas. The people who practice these practices say that if a person is a meditator, then all bets are off. In other words, that the stars don't have any effect and your name doesn't have any effect because you're consciously making a better life for yourself. Então, daí na Tailândia, mesmo as pessoas que praticam ou acreditam em astrologia, números da sorte, se elas forem meditadores, então isso é o que importa. Esses outros fatores de astrologia não fazem nenhum peso. O que importa realmente é o fato deles estarem meditando. Última pergunta. Na verdade, quando é o ano budista? É pela data de nascimento, morte ou eliminação do Buda que contamos? Em que ano budista estamos? Para nós budistas, as luas têm importância mística ou só a lua cheia por ter sido a lua da iluminação? Pode nos ensinar isso? Obrigado. Okay, no one really knows for sure if the Buddha was born or gained awakening on a full moon night. Então, ninguém sabe verdadeiramente ao certo se o Buda ganhou despertar em uma noite de lua cheia. So the various Buddhist traditions have different dates throughout the year. As várias tradições budistas têm diferentes datas durante o ano. As for the Buddhist New Year, mas sobre o ano novo budista, they actually count the years starting with the date of the Buddha's passing away. Na verdade, eles começam a contar os anos a partir da morte do Buda. But in Thailand, they're very ecumenical. In Thailand, ecumenical. Mas na Tailândia? What? Ecumenical? They're ecumenical?
Ecumenical. Ecumênico. Ok, ecumênico. Eu ainda não sei o que é isso. They have 4 New Years. Tá, ok. Eles têm 4 ano novos. January. Ecléticos, talvez, não sei. Não. January 1st. O 1º de janeiro Okay, the Chinese New Year. é o ano novo chinês. The traditional Thai New Year, which was in March. O ano novo tradicional da Tailândia, tailandês, começa em março. And the Indian New Year, which is in the middle of April. E o ano novo indiano é no meio de abril. So, 4 chances each year to celebrate New Year. Então, eles têm 4 chances de celebrar o ano novo. For Chinese New Year, they exchange Chinese cakes. No ano novo chinês, eles se trocam bolos chineses. In the Indian New Year, they throw water on each other. No ano novo indiano, eles jogam água um no outro. And then on January 1st, they give Western cakes. E no 1º de janeiro, eles se presenteiam bolos ocidentais. Okay. But questions about the New Year have nothing to do with meditation instructions. Mas essas perguntas, essas questões de ano novo, enfim, não importam, não tem nada a ver com a meditação. Okay. So that ends the Q&A. Então esse são a sessão de perguntas e respostas. Those of you who would like to do walking meditation are free to leave. Aqueles que quiserem fazer meditação andando, podem sair e fazer. Those who would like to stay and work on pronunciation of the chants, Aqueles que quiserem ficar para aprender a pronunciação do cântico, podem ficar. Do you have another?